Sejam bem-vindos. Falaremos sobre viagem TMS integrada ao módulo GFE. Abordaremos os seguintes tópicos: configuração de parâmetros, viagem modelo 2 com seus novos campos e conceito de redespacho e trechos, integração da viagem ao GFE no fechamento, na saída ou na chegada, ocorrência integrada TMS-GFE, contrato de carreteiro com viagem paga via GFE, custo de transportes e solicitação de coleta integrada ao GFE, tabela GXP. Parâmetros utilizados nessa integração: MV-int-GFE, MV-int-GFE2, MV-IRP-GFE, MV-emit-MP, MV-CD-CL-FR, MV-CD-TP-OP, MV-TP-DC-TMS. Esses parâmetros já eram existentes e os seus conceitos foram explanados em outras oportunidades. O parâmetro novo criado para essa integração é o MV-TMS3GFE, que determina o momento ou não da integração da viagem TMS ao GFE. Não integra. F será integrado ao fechamento da viagem, S ao apontar a operação de saída de viagem e C ao apontar a chegada de viagem. A solicitação de coleta também será integrada ao módulo GFE. Quando integrada, o tipo de documento de carga é COL. Isso está fixo no fonte. Portanto, se integrada a solicitação de coleta, o tipo de documento de carga COL deve estar previamente cadastrado no módulo GFE. Conceituação dos novos campos, redespacho adicional e integração de trechos TMS-GFE. Foram criados novos campos no cabeçalho da viagem, que serão utilizados para a gravação de dados no romaneio de carga do módulo GFE, e foram criados campos no item de documento da viagem. Os campos do item de documentos serão utilizados na gravação dos trechos no módulo GFE. O novo conceito de redespacho adicional, criado a partir dessa implementação, permitirá que um documento tenha trechos adicionais gravados no módulo GFE a partir da informe do redespacho. Uma viagem paga por TMS apenas terá somente os documentos com redespacho adicional informado integrados ao GFE. Uma viagem que tiver indicação de pagamento via GFE terá todos os seus documentos integrados ao módulo GFE. A integração poderá ocorrer tanto para a nota fiscal lançada na tabela de lotes de notas, quanto para uma solicitação de coleta advindas de uma viagem de coleta ou uma viagem de entrega com serviço adicional de coletas. Campo paga GFE. Esse campo indica se a viagem será ou não integrada ao GFE em sua totalidade. Quando indicado sim, todos os documentos vinculados à viagem serão integrados ao módulo GFE. Quando indicado não, somente documentos com redespacho adicional informado serão integrados ao módulo GFE. Campo tipo de veículo. Determina o tipo de veículo a ser gravado no cabeçalho do romaneio, no módulo GFE. Campo tipo de operação determina o código do tipo de operação a ser gravado no romaneio. O nome da viagem será utilizado na gravação do campo percurso no romaneio. O campo classificação de frete determina o código da classificação de frete do romaneio no GFE.
campos UF, código do município e CEP de origem são gravados no cabeçalho do romaneio e determinam o cálculo do frete a partir desses dados, bem como os campos de UF de destino, município de destino e CEP de destino. Uma vez informado esses campos no cabeçalho do romaneio, o cálculo assumirá a partir destes parâmetros, ignorando os do primeiro trecho. Abordaremos agora os campos criados no item do documento da viagem. Os campos de UF, município e CEP de origem e destino, bem como os campos tipo de veículo, tipo de operação e tipo de classificação de frete, são utilizados na gravação do trecho do documento de carga. O novo conceito de redespacho adicional possibilita que um documento vinculado a uma viagem tenha mais de um trecho no módulo GFE. Somente é possível indicar como fornecedor de redespacho adicional fornecedores cujo cadastro tem indicação de pagamento via GFE. O primeiro trecho sempre será do fornecedor proprietário do veículo tracionador. A partir do segundo trecho, será considerado o fornecedor indicado no redespacho. Não há limite de números de redespachos por documento. O campo tipo de frete determinará se o trecho será pago ou não no GFE. Tipo de frete FOB sempre terá trecho pago ou não. A UF, o município e o CEP de origem e destino determinam respectivamente o início e o fim do trecho para cálculo do frete no GFE. É permitido ainda alterar o tipo de veículo, o tipo de classificação de frete e o tipo de operação para cada redespacho adicional. Não há limite de redespacho adicional por documento na viagem. Foram criados alguns facilitadores para o preenchimento do grid. Por exemplo, quando indicado todos os documentos da viagem, os dados de redespacho informados serão replicados a todos os documentos da viagem. Se selecionado todos os documentos sem informação de redespacho, serão replicados somente para esses documentos.